Olá, meu povo! Olha, gente, viemos aqui até a Chesf, a hidrelétrica aqui em Paulo Afonso. Conseguimos aqui o nosso guia, é o seu Antônio, Isso. não é isso? Vai ser o nosso guia, é quem vai apresentar pra gente todo o complexo Chesf da hidrelétrica daqui de Paulo Afonso, certo? Eu mesmo sou leigo, não conheço, mas ele vai passar toda a estrutura física, turística. Contar toda a história. Exatamente, contar Entendeu? a história inteira. Então vamos lá, seu Antônio. Meus amigos, bom dia. Meu nome é José Antônio, eu sou daqui de Paulo Afonso, mas há mais de 40 anos eu moro em Recife também. Eu recebo vocês, o sol nasce a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, e neste dia até o sol é brasileiro. Paulo Afonso, terra de infinitas belezas, Paulo Afonso gigante pela própria natureza. Os amigos pernambucanos, eu recebo, salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba e escandal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Os amigos de São José do Egito, eu não posso deixar de lembrar um ícone que nasceu lá em São José, e que o poeta, ele escreveu: numa luta entre gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau encerrava uma guerra de 10 anos. Virgulino Ferreira da Silva, bandoleiro das terras nordestinas, sem temer perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor, e a mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Um menino conterrâneo de vocês, chamado Otacílio Batista, Exatamente. entendeu? Nasceu lá na terra dos poetas, São José do Egito, a terra dos poetas. Entendeu? Isso aí, gente. Olha, o seu Antônio aqui da cidade de Paulo Afonso, mas como ele gosta muito da cultura, nós somos da cidade de São José do Egito, no estado de Pernambuco, 350 quilômetros daqui, mas ele está dominando a cultura nossa lá também, tá vendo? Então o cara é culto, o cara é preparado para faz jus a função dele, que é o guia turístico, não é? Então dá para perceber que vamos ser muito bem instruídos, vai ser tudo esclarecido direitinho, não vai, seu Antônio? Vou lembrar outro menino que nasceu ali pertinho de vocês também, o poeta. Todo tempo que eu tiver para mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa sala de reboco, todo tempo. Zé Marcolino. Pra mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Meus amigos, isso aí. Vocês Vamos lá estão apresentar? Aqui no extremo norte-nordeste da Bahia, entendeu? E eu vou ter o prazer de estar com vocês. Daquele portão para cá eu sou guia. Lá fora eu também sou formado em Direito, Administração, Geografia. Eu tenho 12 pós-graduação na minha área de Direito, 16 cursos técnicos. Falo espanhol, arranho no inglês, sou poeta, sou escritor, sou palestrante, entendeu? E tudo que eu falar a vocês aqui, eu tenho um livro. Estou lançando em e-book, estou traduzindo para o inglês e para o espanhol também, entendeu? Então o cara é preparado. Vocês estão no extremo norte-nordeste da Bahia, aqui é a cabeça do estado da Bahia. Ninguém entra nem sai pelo estado da Bahia sem passar por Paulo Afonso. Aqui eu posso estar com um pé na Bahia, outro pé em Pernambuco, um pé na Bahia, outro pé nas Alagoas, um pé na Bahia, outro pé em Sergipe. Então, são 4 estados. Paulo Afonso fica encravada na divisa de 4 estados da federação. 60 quilômetros daqui acima eu tenho um primeiro paredão. Um paredão com 6 quilômetros de extensão, 105 metros de altura, acumulando 11 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos de água. Lá nós temos capacidade para gerar 1 milhão e 500 mil megawatts de energia. Pra vocês terem uma ideia do que é isso, o lago, o espelho de água na divisa da Bahia com Pernambuco chega a mais de 150 quilômetros. Represa de Itaparica, usina Luiz Gonzaga, fez submergir a cidade de Petrolândia e Itacuruba em Pernambuco e Rodelas na Bahia.
60 quilômetros abaixo do Itapari, que é já aqui dentro de Paulo Afonso, eu vou ter outra barragem. Um paredão com 3 quilômetros de extensão, 40 metros de altura, acumulando 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos de água, gerando o espelho de água até o pé da barragem de Itapari. Isso já na divisa da Bahia, Alagoas e Pernambuco, entendeu? E nós, esse paredão, com 3 quilômetros e 40 metros de altura, lá nós temos capacidade para gerar 440 mil metros cúbicos. 440 mil megawatts de energia, entendeu? Aí tem aquela outra represa, vocês entraram por dentro dela, a barragem de PA4, sim, entendeu? Então, 40 anos atrás, tudo era mato, hoje é aquele mar de água, entendeu? E temos um canal com 10 quilômetros de extensão, 16 metros de profundidade, e transformou o centro da cidade numa ilha fluvial artificial feita pela Engenharia Nacional. 50 metros abaixo das duas represas, nós vamos ter essa represa aqui. Aqui nós temos tubo de aço, com 11 metros de diâmetro, por onde a água vai cair 145 metros, acionar as máquinas e sair lá embaixo do leito natural do rio, entendeu? Aí vai se juntar as águas da barragem de Paulo Afonso IV, passar por baixo da ponte metálica, e 60 quilômetros aqui abaixo, nós vamos ter o último paredão. Um paredão com 3 quilômetros de extensão, 150 metros de altura, acumulando 3 bilhões de megawatts de energia, 3 bilhões de metros cúbicos de água e com capacidade para gerar 3 milhões de megawatts de energia elétrica, entendeu? Então hoje aqui o complexo do Paulo Afonso é composto por 5 grandes represas, 7 grandes usinas, e aqui nós temos capacidade para gerar 10 milhões e 750 mil megawatts de energia, 12% da energia que o Brasil precisa para se movimentar. A maior instalada no Brasil é Itaipu, só que Itaipu não é nacional, Itaipu é binacional. São 14 milhões de megawatts de energia, 7 milhões fica com o Brasil e 7 milhões com o Paraguai. E o Brasil vai lá e compra 93% dos 7 milhões Paraguai em dólar. Sei. Entendeu? E instalada, a maior instalada propriamente brasileira é Tucuruí, no Pará. Entendeu? Gera um pouquinho mais do que nós aqui, 11 milhões de megawatts de energia. Só que isso aqui é diferente. Eu só tenho uma palavra para dizer a vocês, isso aqui foi, é e será para sempre espetacular. Ideia do mais importante, para mim o maior nordestino da história, o cara que foi até hoje, o que ele fez pelo Nordeste, ninguém conseguiu fazer, que foi o cearense Delmiro Gouveia. E projeto de um menino pernambucano chamado Apolônio Jorge de Faria Salles. E a gente recebe aqui pessoas da cidade dele, pergunta quem é o mais importante. E o cara diz que é o cantor Jorge de Altinho, e não o cara que tirou do Kengo. Nordestino não tem cabeça, nordestino tem Kengo. Então ele é da cidade de Altinho, Pernambuco. Altinho, em Pernambuco. Então as pessoas acham que o cantor Jorge de Altinho, sou seu fã, não menosprezando, mas as pessoas... O cara que projetou uma usina 145 metros abaixo do solo, entendeu? Ninguém fala do cara. Não estou menosprezando o cantor de forma nenhuma. Eu estou dizendo da importância cultural que a gente tem que valorizar as pessoas. Entendi. Entendeu? No Brasil nós temos 2 tipos de usina. Usina de superfície e usina de cavernas. 3 aqui são 7 usinas. 5 barragens, 7 usinas. 3 são de superfície, que a gente aproveita a própria evasão do rio. 4 são as únicas no Brasil, que estão 145 metros abaixo do solo, na ideia de Delmiro Gouveia e no projeto do pernambucano engenheiro agrônomo Apolônio Jorge de Faria Salles. Fazer isso aqui sem ter a tecnologia que nós temos hoje, o caba tinha que ser caba da peste, namorador, furador de bucho no risca-faca, tomador de aguardente, de preferência uma pitu lá de Vitória de Santo Antão e dançador de forró. É isso aí, então até já, gente. Olha, gente, aqui nós estamos, essa parede... Seu Antônio, que altura tem essa parede aqui? Pronto, essa parede aqui
tem cerca de 40 metros de altura. Isso aqui é uma barragem, foi a primeira, começa lá em Alagoas, vem terminar aqui na Bahia, são 4.900 metros de extensão. Durante muitos anos foi a maior barragem em concreto armado do Brasil. Aí depois veio Itaipu. E aqui é uma barragem para 3 usinas, usina 1, usina 2 e usina 3. Ali é um edifício que nós chamamos dele de edifício cogumelo. Ele já foi projetado nesse formato. Ele nada mais é do que uma torre de observação. O diretor de engenharia construiu a usina ali na década de 70, montou o escritório dele ali em cima. Dali ele tinha uma visão de 360 graus. Viu o pessoal trabalhando aqui em cima na barragem, trabalhando lá embaixo na beira do rio. E aí tem um elevador que ele descia 95 metros para ver o pessoal trabalhando lá embaixo nas cavernas. Trabalharam aqui para construir essas 3 usinas, que começou a construção no final da década de 40, mais precisamente em 1948, e terminou em 1970, 23 mil pessoas. No pico trabalharam 12 mil. Hoje, apenas 2 pessoas operam a usina. E nós poderemos operar a usina por telemetria, por telecomando a partir do Recife, a 500 quilômetros daqui. E por aplicativo de celular, a gente pode operar a usina por qualquer parte do Brasil ou do mundo. Por isso que a gente não pode parar de estudar. Então vamos lá, gente. Meus amigos, aqui é o leito natural do rio. Isso aqui é uma das maiores maravilhas da natureza. Isso aqui são chamados de cânions do São Francisco. Para vocês terem uma ideia, há 4 bilhões de anos a água corria aqui em cima. Quando houve o movimento das placas tectônicas e a América foi separada da África, aconteceu o acidente geográfico dos cânions do São Francisco. Começa aqui em Paulo Afonso, vai até Xingó, são 65 quilômetros de cânion, 45 são aqui dentro de Paulo Afonso. Aqui o rio faz a divisa natural entre Bahia e Alagoas, mas até 207 anos atrás, todo o outro lado do rio era Pernambuco. Isso aqui era a terra dos índios. Aqui do lado da Bahia, os índios da etnia Tuxá. Do outro lado do rio, os índios da etnia Pancararus. Nossos índios não conheciam o mar e acreditavam que o rio era o grande mar que eles não conheciam. Carinhosamente o chamavam de Opará. Opará é uma palavra tupi-guarani que significa rio-mar. Também chamava o rio de Piratininga. Pira é peixe, tinga que seca. Na época da cheia, o rio trazia um grande volume de peixe. Quando as águas vazavam, os peixes ficavam secando nas vazantes do rio. E os índios tinham fartura de comida para esperar uma nova cheia. Entendeu? Nossa história propriamente dita começa em 1501, quando Américo Vespucci e André Gonçalves partiram da Praia de Touros, a 85 quilômetros ao norte de Natal. Vinham de cabotagem pelo litoral e ao passar aqui abaixo na divisa da Bahia com Pernambuco, deram de cara com a desembocadura de um grande rio. Um rio que adentrava ao mar para desaguar e que foi imortalizado também na música do Rei do Baião, conterrâneo de vocês. Riacho do Navio corre por Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, neste desafio eu nadava contra as águas e saía lá do mar, direitinho para o Riacho do Navio. Américo Vespucci era italiano, já tinha dado nome ao continente. André Gonçalves português, e os portugueses católicos fervorosos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, tinham por costume, sempre que descobrisse algo, batizar com o nome do santo do dia. Era 4 de outubro, dia consagrado a São Francisco de Assis, por isso que o rio recebe o nome de um dos maiores santos da Igreja Católica, que foi São Francisco de Assis, e tinha falecido 319 anos antes do rio ser descoberto. O objetivo de Américo Vespucci e André Gonçalves era chegar na Vila de Cananéia, primeira cidade no litoral sul de São Paulo, na divisa com o Paraná. Eles descobrem o rio, por acaso, batizam, resistem e vão embora. 2 anos depois, o Américo Vespucci volta com outro navegador chamado Gonçalo Coelho e se aproxima mais da foz do rio São Francisco. Meus amigos, vocês estão visitando uma indústria e aqui eu tenho a obrigação de mostrar a vocês e de falar o que é que nós produzimos aqui. Aqui nós geramos energia elétrica. Eu gostaria de ouvir na palavra das senhoras aí o que é que vocês entendem
por eletricidade. Entendeu? Carol, Nas palavras de vocês. o que é que você entende por eletricidade? Nas palavras. Nada. Nada. Pronto. Eu vou dar uma focinha, viu? Eu não vou querer que vocês saibam a definição técnica de eletricidade. Eletricidade é um fluxo de elétron impulsionado por uma força que nós chamamos de tensão que corre dentro de um conduto. Entendeu? Então, num cabo desse aqui está correndo uma labareda de fogo de 230 mil volts, imperceptível a olho nu. Lá do outro lado, 750 mil, 800 mil volts. Agora, o que eu quero que vocês saibam é que eletricidade é força, é luz, é energia, é vida, é morte, é essencial hoje no mundo moderno. Mas o que eu quero que vocês saibam é que no Brasil nós geramos energia em 3 forças, 3 tensões, 13.800 volts, 15.800 volts e 17.800 volts. Fosse mandar essa energia na tensão que nós geramos para a casa do consumidor final, primeiro a gente ia matar as pessoas. Segundo, os equipamentos não funcionariam. E a gente perderia de 30% a 40% da carga de energia transportada e pressaríamos cabos com a bitola enorme e as torres não sustentariam o peso dos cabos. Aí entra uma disciplina que nós chamamos física, que nos diz: se elevarmos a tensão e diminuirmos a corrente, a gente vai jogar essa energia num cabo com a bitola bem menor. Só temos que fazer 3 operações. Uma na saída, que é a elevação de tensão, a outra na chegada próxima ao consumidor final, que é o rebaixamento de tensão, e uma terceira quando a gente vai mandar a longa distância. Por exemplo, quando a gente vai mandar para Tucuruí, no Pará, ou Itaipu, no Sul, o cabo dá uma curvada, e aí a gente vai ter que fazer uma pequena correção. Meus amigos, 145 metros abaixo de onde nós estamos, nós temos 3 grandes cavernas. Trabalhavam 8 funcionários por turno. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, diariamente, a gente tinha 72 pessoas, 145 metros abaixo do sol. Com o princípio da automação aos 40 anos, o cérebro da usina foi trazido para esta sala. Entendeu? Então, hoje só fica 2 operadores, certo? A usina é totalmente automatizada e computadorizada. Faz toda a operação sem precisar ninguém descer lá embaixo. Aquele ciclo verde ali são geradores, são as máquinas que geram energia. Então esse painel aqui, o operador tem as telas que ele precisa e pelos computadores ele faz toda a operação. Eu quero que vocês gravem isso. Isso aqui é um gerador, um motor elétrico. Eu faço uma analogia, isso aqui é o mesmo liquidificador que a gente tem na casa da gente. Só que lá o motor vai ser a base, o eixo, e aquela peça ali que é o rotor vai ser o portador. Aqui a gente inverte, entendeu? Uma máquina dessa aqui, um gerador desse aqui, é composto por várias peças, mas 4 são essenciais. O gerador propriamente dito, a caixa estatura, o eixo e o rotor da máquina, entendeu? Aquele eixo é acoplado aqui. Só que isso aqui é um gerador de uma usina pequena que a empresa tem em Curemas, a 300 km de Campina Grande, na Paraíba. Lá não tinha um sistema para retirar a areia do rio. Ali, aquelas saídas que nós estávamos ali, sem correr água, ali tira a areia do rio. Então, quando quebra uma paleta, desce um alerta, desbalanceia a máquina. Desbalanceou a máquina, vai embora o gerador, certo? Então, isso aqui é uma parte da caixa estatura de uma máquina convencional. Aqui são chapas retáculas e fio de cobre, entendeu? Isso aqui quem define quantas chapinhas, quantas voltas o fio vai dar é a engenharia. Eu tenho a barragem lá em cima, como eu expliquei a vocês, a gente vai abrir a comporta, entendeu? Vou fazer a água cair pelo tubo 145 metros abaixo do solo, ela vai chegar no rotor. O rotor vai botar o eixo para girar. E o gerador vai girar aqui dentro da caixa estatura. Só que se eu abrir a comporta, mas não fizer a excitação dos elétrons aqui dentro da caixa estatura, o gerador vai ficar girando aqui e eu estou perdendo combustível. Através de magnetismo, eu tenho que fazer com que os íons positivos e os íons negativos se atraiam, formando o campo magnético e gerando eletricidade.
Não esquecendo que tudo isso aqui, ideia de Delmiro Gouveia, o cearense, e projeto do menino pernambucano Apolônio Sá. Aqui é a usina 1. Daqui até a cabecinha da máquina, entendeu? São 36 metros de altura, correspondente a um edifício de 20 andares. Entendeu? Isso aqui, ó. Olha lá. Como eram as escavações. Entendeu? Isso aqui tudo obsoleto. Tudo isso a gente tem digitalizado lá na tela do computador. Ali o fechamento do rio, entendeu? E aquela outra foto ali, o presidente Café inaugurando a usina. Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou, Getúlio fez o decreto, Dutra realizou. E o presidente Café, a usina inaugurou. Graças a esses feitos de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Abra aspa e coloque Luiz Gonzaga, certo? E alguns anos mais adiante, o paraense Ari Lobo, radicado no Rio de Janeiro, entendeu? Fez uma outra música. Paulo Afonso, se ligarem mais um fio, você ilumina o Rio, São Paulo e toda a nação. 2010, 2011 vieram os blackouts em São Paulo e o governo federal resolveu interligar o sistema elétrico brasileiro. Hoje nós temos 3 grandes complexos hidrelétricos no Brasil. Paulo Afonso aqui no Nordeste, Tucuruí no Pará e Itaipu no Sul. E daqui nós mandamos energia para todo o Nordeste, mandamos e recebemos para todo o Brasil, na ideia do pioneiro Delmiro Gouveia e no projeto do pernambucano Apolônio Sá. Meus amigos, isso aqui é uma ponte pense, uma ponte estaiada, uma das primeiras pontes pense estaiadas do Brasil. Ela foi construída na década de 70, na época do governo militar de Emílio Garrastazu Azul Médici. Quando ela foi construída, a gente não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth, então a gente passava com os cabos de comunicação de um lado para outro do rio, daqui da Bahia para Alagoas. E os operadores também passavam levando os relatórios. Hoje a gente não precisa mais dela para isso, já que a gente tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Ela é uma ponte de segurança institucional. Antônio, o que é isso? Bom, eu vou dar um exemplo bem simples. Agora em 2022 a gente teve a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que foi que a Rússia fez? Atacou as usinas nucleares, os gasodutos, os portos e as plantações de trigo da Ucrânia. O Brasil não tem guerra, mas se tiver guerra, um dos primeiros alvos vai ser aqui as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso aqui no Nordeste. Então ela serve para que as Forças Armadas possam atravessar o rio, possam ser jogados lá em cima da parede da barragem, descer pelos tubos e possam ser jogados aqui embaixo, para entrar aqui por baixo para tomar as cavernas que estão aqui embaixo. Nós vamos entrar daqui a pouquinho. E ela é uma ponte de emergência. Se a gente perceber que rompeu uma parede, uma comporta, a gente abandona os carros e eu tiro vocês pela ponte. Porém, ela ficou famosa com a gravação da novela A Senhora do Destino. Todo o capítulo final da novela, onde Nazaré Tedesco cai no rio, foi gravado aqui. Como ela não tinha nome, ficou conhecida como a Ponte da Nazaré Tedesco. Aqui já foi gravado Senhora do Destino, Cordel Encantado, Amor Roubado, Lampião e Maria Bonita, Baile Perfumado e mais recentemente Mar do Sertão, Velho Chico, entendeu? Isso aqui é um cenário para novelas espetacular. Eu só posso dizer a vocês que isso aqui tem a mão do Criador. Aqui o rio faz a divisa entre Bahia e Alagoas, mas até 207 anos era Pernambuco. De onde nós estamos agora, lá em cima é 60 metros. De onde nós estamos, daqui para a água é 30, da água para baixo 100, 300 ou 500 metros de profundidade. Primeiro passo, a água dá nos peitos, segundo lhe cobre, e o terceiro só Jesus. Meus amigos, vamos esquecer tudo que nós vemos lá fora. O que nós vemos lá fora é tudo natural. Lá fora é uma rocha de arenito. É uma rocha cuja base é areia. Mesmo assim, a natureza leva milhões de anos para fazer essa deteriorização da rocha. Entendeu? Aqui, a rocha é natural, mas as cavernas são artificiais. Entendeu? Isso aqui foi resultado de uma explosão vulcânica que aconteceu aqui há milhões de anos.
Então é muito comum a gente ver o vulcão expelindo aquela lava vermelha. Quando ela resfria, quando ela solidifica, transforma no granito e no basalto, que são as rochas mais duras existentes no planeta. Só são cortadas na dinamite. Isso aqui foi ideia de Delmiro Gouveia. Nós vamos ver a usina de Angiquinho lá do outro lado, no último ponto de passagem nossa. E o projeto foi do pernambucano Apolônio Salles. Nordestino não tem cabeça, nordestino tem quem. Ele tirou do quem que poderia escavar 145 metros abaixo do solo para montar a usina. Dentro da rocha. Fez um projeto, conseguiu aprovar o projeto, conseguiu a constituição da companhia e foi chamado de louco pelos americanos. Os americanos disseram que o brasileiro, principalmente o nordestino, ia ter capacidade de fazer isso aqui. Ainda bem que ele deixou entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então houve críticas na época? Sim, muitas, entendeu? Principalmente dos americanos, que foi quem forneceram os primeiros geradores da máquina, da marca Westinghouse. Ele acreditou no sonho dele, mas mais do que isso, ele acreditou na força de trabalho do trabalhador nordestino, que sabia plantar milho, feijão, algodão, melão, palma, abroba, que nem diz o matuto, jirimu, macaxeira, entendeu? E não tinha especialidade nesse tipo de trabalho. Mesmo assim, ele acreditou. 15 de março de 1948, ele chegou aqui com aqueles 5 engenheiros do Rio de Janeiro, abriu as portas da empresa, deu emprego ao trabalhador nordestino. Em 55 ele manda a primeira linha para Recife, em 56 ele manda a primeira linha para Salvador, em 58 ele manda energia para todo o estado do Nordeste, e hoje a gente manda para todo o Nordeste e mandamos e recebendo todo o Brasil na ideia de Delmiro Gouveia e no projeto do menino Apolônio Salles. Então vamos descer no túnel agora para a gente ir pela... Essa aqui é a terceira caverna. A primeira levou 10 anos para ficar. E aquele monumento que tem lá na praça, que o pessoal diz que é Paulo e Afonso, tem nada a ver. Ali foram 2 trabalhadores que morreram fazendo as escavações aqui na década de 70. E nem o nome deles tem lá. A história de Paulo Afonso eu depois conto para vocês. Tu teve coragem de entrar não, meu? Tive não, eu voltei daqui assim mesmo. Aqui em cima tem. É a água, rapaz. Aqui em cima da gente. Essa aqui É o paredão, né? Isso aqui é só para. Aqui em cima é o paredão. Esses canos assim. Não, esse cano é o seguinte, olha, o ser humano tem as veias por onde escorre o sangue. A rocha tem os veios por onde escorre as águas de chuva até chegar ao lençol freático. Quando a gente corta, a rocha vai dar essa infiltração. A gente faz esse sistema aí de drenagem só por conta disso. Isso aí pode ser uma caverna, pode ser uma galeria, pode ser um túnel, só isso. Entendi. Aí tem esse sistema de esses drenos. Só de drenagem. Entendeu? Meus amigos, sabe onde é que vocês estão nesse exato momento? Vocês estão aqui no coração do Nordeste do Brasil, encravado aqui a 145 metros abaixo do solo, na cidade baiana de Paulo Afonso, do extremo norte-nordeste da Bahia, na porta de entrada do sertão da Bahia. Esses equipamentos aí embaixo são geradores, são as máquinas que geram energia. Para vocês terem uma ideia, cada máquina dessa aqui tem capacidade para gerar 226 mil megawatts de energia. Com esses 4 geradores aqui, a gente tem capacidade para sustentar a região metropolitana de Salvador, só com esses 4 geradores aqui, toda a região metropolitana. Com esses 4 geradores aqui, a gente sustenta o estado de Alagoas. A água está lá em cima, por tubo de aço ela vai cair 145 metros, passar ainda 40 metros abaixo daquele ciclo azul ali, pegar o rotor e a força da água vai botar o gerador em funcionamento. E sair lá embaixo da ponte Penso, a ponte da Nazaré Tedesco, entendeu? Da mesma forma que a água entra lá em cima, ela sai aqui sem contaminação nenhuma. Lá ao fundo é o elevador do edifício Cogumelo,
Aquela lâmpada lá em cima é outra galeria igual a essa que nós temos aqui. Aqui no meio, no teto da galeria, aquele buraco por onde a gente desce as peças. E nós temos uma máquina que está em manutenção, que leva no mínimo 6 a 8 meses para a gente fazer a manutenção de uma máquina dessa. Entendeu? E não esquecendo que isso aqui teve a ideia de Almiro Gouveia e o projeto de Apolônio Salles. A gente tem que tirar o chapéu para esses caras. E o trabalhador nordestino que não teve medo de escavar 145 metros abaixo do solo para montar uma usina hidroelétrica. Aqui eram chamados de caçacos, que trabalhavam embaixo da terra. Ali é a caverna Gruta do Morcego, aonde o cangaceiro mais destemido do sertão nordestino se escondia quando vinha do sertão de Pernambuco para o sertão das Alagoas. Pernoitava ali, dificultava que a volante fosse lá atrás dele. Depois ele saía magiando o rio para Piranhas. Só lá em Piranhas ele conseguia atravessar o rio para Canidé de São Francisco. E de Canidé do São Francisco ele conseguia atravessar o rio Vazas Barris, que não é um rio perene. Aqui na zona rural de Paulo Afonso, ele então vai encontrar Maria Gomes de Oliveira, Maria de Ideia, Maria Bonita, a rainha do cangaço, a mulher que com a força do amor dominou a fera mais perigosa que rondava o sertão nordestino. Eu costumo também lembrar aqui alguns meninos pernambucanos, e teve um de Caruaru que disse: não se admire se um dia o beija-flor invadir, a porta da tua casa te dá um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo para te matar de desejo, tô com saudade de você. Israel Filho. Meus amigos, estamos aqui na Ilha do Urubu. Isso aqui é uma ilha natural, entendeu? E os urubus são nativos aqui da ilha. Essa torre aqui é a cama deles. Então eles pernoitam aqui, de manhã vão lá os aterros e por lixões sanitários. Quando é no final da tarde, eles retornam para cá. Ah, quer dizer que aqui foi feito isso aqui como um santuário para os urubus? Não, eles já são nativos. Não, são nativos, mas aí foi feita essa adaptação. A linha passou aqui e eles aproveitaram então para utilizar a torre como dormitório deles, entendeu? E aqui, todas essas pontes que nós passamos, corre água. Isso aqui é o espaço para a empresa receber autoridades, fazer festa de confraternização, e quem tem muita influência consegue para fazer casamento ou festa de formatura, certo? O nome Paulo Afonso surge em 1725, quando o Arcoelho, já o filho, vai doar uma sesmaria. O outro lado do rio hoje é Alagoas, mas até 1817 era Pernambuco. Então, em 1725, do Arcoelho, já o filho, vai doar uma sesmaria. Isso aqui é o leito natural do rio. Então, não se conformando com as terras que recebeu da capitania de Pernambuco, ele conseguiu atravessar aqui para a margem direita e aqui ele construiu 2 casas de pau a pique. Cobriu com palha de coqueiro e deu o nome de Tapera de Paulo Afonso. Tapera aqui em Tupi, Guarani, é a mesma coisa que Ococa, Casa dos Índios, Casa de Paulo Afonso. Esse aqui é o leito natural do rio. É porque a primeira barragem está a menos de 1 quilômetro daqui. São 26 comportas. A gente está segurando a água do outro lado da barragem. E aqui, então, todo o volume de água passava por aqui. Quem caísse aqui jamais seria encontrado, entendeu? Já se botava no atestado de óbito morte presumida. E a partir de 1725, as pessoas passaram a dizer que iam visitar a Cachoeira de Paulo Afonso. Entendeu? Daí o nome e a origem do nome Paulo Afonso. Outro detalhe importante vocês saberem é que em 1817, 15 padres revoltos contra o domínio da coroa portuguesa na capitania pernambucana tomaram a cidade do Recife, prenderam o governador, entendeu? Promulgaram a Constituição, trocaram o vinho da missa pela cachaça e a hóstia pela tapioca. Isso incomodou o imperador lá no Rio de Janeiro, que ordenou que tropas subissem da Bahia, tropas descessem do Ceará e solicitou o apoio naval da Marinha Americana pelo mar.
chegaram ao mesmo tempo em Recife, sitiaram Recife, prenderam o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que foi levado para o Rio de Janeiro para ser cortado o pescoço, e como forma de reprimir novas rebeliões, o imperador tomou terra da capitania de Pernambuco e criou o Estado das Alagoas. O correto é dizermos o Estado das Alagoas e não de Alagoas, por conta do nome que deu origem ao nome. Entendeu? E Maceió tem duas grandes lagoas, a Manguabe e a Mundaú. Uma lagoa é só uma lagoa, duas lagoas, as Alagoas. Revolução Pernambucana de 1817, mais conhecida como Revolução dos Padres. Mas, infelizmente, só 200 anos depois, em 2017, é que o dia 6 de março passou a ser uma data magna para vocês pernambucanos, assim como o 2 de julho é para nós baianos desde 1823 e o 7 de setembro é para nós brasileiros desde 1822. Meus amigos, aqui é a cachoeira principal de Paulo Afonso. Hoje uma cachoeira sem água, não porque não tem água. Nós desviamos o rio daqui, entendeu? E ali embaixo, usina hidrelétrica de Angiquinho, usina de Delmiro Gouveia, entendeu? Primeira usina hidrelétrica do Nordeste e a segunda do Brasil, mas a maior importância. Tudo que a gente tem em relação à eletricidade no Brasil, a gente deve àquela usinazinha ali na cachoeira de Paulo Afonso. Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, mais conhecido como Delmiro Gouveia, nasceu no norte do Ceará, numa cidade chamada Ipu, de pai cearense e mãe pernambucana. O pai dele chamava-se Domingo Porfírio de Farias, a mãe dele, a pernambucana Leonília Flora da Cruz Gouveia. O pai dele foi lutar na Guerra do Paraguai e não mais retornou. A mãe dele saiu de Ipu para Goiânia e posteriormente para a cidade do Recife. Em Recife ela foi trabalhar como empregada doméstica na casa de um grande advogado pernambucano. Lá o menino aprendeu matemática, português, álgebra, geometria e alguma coisa de francês. Alguns anos mais adiante, a mãe de Delmiro se casa com esse advogado, mas logo em seguida vem a falecer. E o menino Delmiro, órfão de pai e mãe, junto com a irmã, ficou se criando sozinho, abandonado pelas ruas da cidade do Recife. Não foi ser trombadinha, batedor de carteira, então, nem o cara não cheirador quis. de pó. O cara que tinha casado com a mãe não sei qual foi o motivo, ele não ficou morando lá com o padrasto. Aí não foi ser trombadinha, batedor de carteira, nem cheirador de cola. Ele foi trabalhar como cobrador de bonde, no bonde que ligava a estação do bairro da Macaxeira, a estação Max Bomba, lá na Praça do Jacaré, no centro de Olinda. E saindo de lá, ele vai trabalhar como cobrador das barcaças, nas barcaças que ligavam o subúrbio da Vargem ao centro, ao porto do Recife, pelo rio Caparibe. Saindo de lá, ele vai ter a oportunidade de conhecer os Lundes. Os Lundes, que eram suecos dinamarqueses oriundos da Alemanha, os barões da tecelagem mundial. E eles ajudaram muito Delmiro. Delmiro vai trabalhando com eles, vai abrindo várias empresas, vai ficando rico e vai viajar o mundo. Numa dessas viagens ele vai conhecer Monteiro Lobato, que além de escritor pesquisava petróleo aqui no subúrbio de Lobato, em Salvador. E aí Monteiro Lobato levou Delmiro às cataratas do Niágara, lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Viajando aqui pelo agreste pernambucano, Delmiro se casa com Dona Anunciada Cândido de Melo Falcão, mais conhecida como Dona Iaiá, filha do dono do cartório de Pesqueira, em Pernambuco. Em 1893 ele vai a uma feira de arquitetura na Filadélfia e volta de lá com a ideia de construir o primeiro shopping center do Brasil, de Recife, de Pernambuco e da América Latina. Compra aquele... Não existia shopping? Não. E compra aquelas terras do bairro do Derby e constrói aquele belo e imponente prédio do quartel do Derby. Foi o primeiro shopping center de Recife, de Pernambuco, do Brasil e da América Latina. O que é que não pode faltar no shopping? Praça de alimentação e parque. Ele tinha até hipódromo para fazer corrida de cavalo e campo de futebol. Não era shopping, era o Mercado Coelho Sintra, em homenagem ao prefeito do Recife, e com isso ele recebeu um incentivo e vendia os produtos dele pela metade do preço que era vendido no centro do Recife. E então, o primeiro hotel também a nível internacional do Recife, quem construiu foi Delmiro Gouveia. O prédio ao lado onde funciona o quartel do Derby, hoje é o Memorial de Medicina de Pernambuco, foi o primeiro hotel a nível internacional do Recife. Delmiro então descobre que
o conselheiro Rosa e Silva, que era vice-presidente da República e era de Pernambuco, tinha um plano para mandar matá-lo. Vai conversar com o conselheiro na Confeitaria Colombo, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Toma a bengala do velho e quebra o velho no pau. Quando volta, vai arrumar problema com Sigismundo Gonçalves, que era o governador de Pernambuco. Então ele está comemorando o Réveillon com a esposa e os amigos no seu hotel, quando foi informado que seu shopping foi saqueado, incendiado pela Polícia Militar de Pernambuco, a mando do conselheiro Rosa e Silva e do governador Sigismundo Gonçalves. Era o 1º de janeiro de 1900, ele estava nessa festividade de virada do ano, virada do século, quando soube dessa informação. E que a polícia vinha para o hotel para prendê-lo e matá-lo. Ele abandona a esposa com a qual não tinha filho, pega a enteada, filha adotiva do governador Sigismundo Gonçalves, e vai tentar fugir para Maceió. Pressentiu que seria pego antes de chegar em Maceió. Abandona a menina e viaja sozinho para a França. Fica 2 anos na França, tempo que o governo de Pernambuco precisou para quebrar suas empresas e decretar sua falência. 2 anos depois ele volta, desce em Recife, vai para Maceió. Maceió pega a balsa Piranhas, Penedo, perdão, Maceió Penedo, depois Piranha, entendeu? Em Piranha ele pega o trem. Tinha uma estrada de ferro. Em 1859, o imperador Dom Pedro II passou por aqui para visitar a cachoeira e deixou 2 grandes obras: a transposição das águas do Rio São Francisco e a estrada de ferro imperial Paulo Afonso. Então ele desce na Vila da Pedra, hoje cidade de Delmiro Gouveia, e não desce por acaso. Os filhos do coronel Ulisses Lunas, que moravam no seu hotel quando estudava no Recife, sempre convidava para vir conhecer o sertão alagoano. Ele desce e tem a ideia de financiar a plantação de algodão. Faz um acordo com os agricultores que financiaria, em troca receberia o algodão. Assim foi feito. Quando ele colheu o algodão, ele teve a ideia de montar uma tecelagem. Vai na Europa, compra todo o maquinário, só quando ele vai abrir os caixotes aqui na Vila da Pedra, hoje cidade de Delmiro Gouveia, ele tem uma grata surpresa. Final do século XIX, começo do século XX, início da Revolução Industrial na Europa. Todo o maquinário produzido na Europa era movido à eletricidade. Delmiro e o Brasil não tinha. Então Delmiro não se desespera, porque seu grande amigo Monteiro Lobato já tinha levado as cataratas do Niágara, lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Estando a uns 30 quilômetros aqui, ele escuta o rugido das águas passando pela cachoeira. Vem até ali e tem a ideia de montar uma usina. Vai na Europa, compra todo o maquinário, inclusive aquela carruagem, sai da Alemanha, atravessa o Atlântico, Maceió tira o equipamento, balsa Penedo, Piranha, e de Piranha trazia no trem para Jatobá, primeira cidade pernambucana. Descarrega aqui e vai atrás de um engenheiro na Serra do Mar para montar a usina. Tira essa energia, transmite em porte de madeira para a Vila da Pedra, hoje cidade de Delmiro Gouveia, e lança 2 marcas de linha. Uma para concorrer no mercado nacional, chamado Estrela, e a outra para concorrer no mercado latino-americano e europeu, chamada Barrilete. Vem a Primeira Grande Guerra Mundial, os ingleses da Machine Pots ficam com medo de atravessar seu navio pelo Atlântico. E aí Delmiro toma a vendelinha. Acaba a guerra, os caras aportam. Vê que Delmiro já domina o mercado brasileiro, sul-americano, latino-americano e europeu. Tentam fazer uma parceria com ele, ele não aceita. Ele ser coproprietário, ele não aceita. Ele ser gerente, ele não aceita. Entendeu? Os caras foram para Londres, quando voltaram, lançaram no Brasil uma linha chamada São Brás. Delmiro tira a carta da mão e lança a linha Padre Cícero. Qual é o Nordeste que não quer deixar de comprar a linha de meu padrinho Padre Cícero, Romão Batista, para comprar de São Brás? Os caras viram que seria impossível. Delmiro fez alguns investimentos que não deram certo, foi prejudicado pela crise do algodão e estava no princípio de falência. E os caras vieram e fizeram a última cartada. Mister Delmiro, calcula o valor da sua faca em 10 anos. Nós vamos dobrar de valor, vamos pagar uma espécie de Mister Delmiro levanta da mesa, a moeda mais valiosa do mundo, bate no peito e olha na cara dos ingleses. Calcule o valor da fábrica de vocês que eu pago. E soa como uma bofetada. E 4 anos após ter feito essa usina aí,
mais precisamente no dia 17 de outubro de 1917, que Almeida Gouveia assassinado com Cristo. E até hoje ninguém sabe explicar o real motivo do seu assassinato. Só posso dizer a vocês que não foi o mais importante e o maior no Nordeste da história. Tudo que a gente tem em eletricidade, a gente deve usar. Meus amigos, esse aqui é Castro Alves. Castro Alves foi um dos maiores poetas do Brasil, o maior da Bahia. Nunca esteve aqui, só viu a cachoeira por pintura e por postagem. E aí fez esse belo poema. Enfim a terra, enfim lá do Calvário, a águia da liberdade no imenso itinerário, voa dos Calpos, busca as cordilheiras grandes, das cristas dos Himalaia aos pícaros dos Andes. Quebraram-se as cadeias e livre a terra inteira. A humanidade marcha com a Bíblia por bandeira. São livres os escravos, querem empunhar a lira, quero que esta alma ardente um canto audaz desfira. Querem laçar mil hinos nos muros dos ventos, as harpas das estrelas, maus elementos. A cachoeira Paulo Afonso, a briga colossal dos elementos. As garras do centauro em paroxismo, raspando os flancos dos paiséis sangrentos. Relutante na dor do cataclismo, os braços do gigante suarento, aguentando a ranger espanto assombro, o rio inteiro que ele cai nos ombros. Tem outro poema que ele fez também, do boi, a cobra, o touro e a sucuri. Na verdade, na natureza, a cobra ela engole o touro, mata por asfixia, quebra todos os ossos, desloca a mandíbula, em 15 dias ela engole o touro. Aqui é um poema de Castro Alves. Assim disse-ia que a caudal gigante larga a surucuiaba do infinito, com escama das ondas corucante, ferraram o negro touro de granito, rindo insano, triste, lacerante. Sobe do abismo pavoroso grito, em medonha sua rocha brava, as pontas negras na serpente prata. Em cima do poema de Castro Alves, o escultor Diocleciano Martins de Oliveira, que era um desembargador, um jurista, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas nas horas vagas gostava de fazer aquelas obras de arte. Ele pega o maçarico e o bronze e faz o boi, a cobra, o touro e a sucuri. Ali nada mais é do que o embate entre duas coisas, a natureza e a ciência, o rio e o mundo. Quando a gente joga o satélite em cima do rio, o rio mais parece uma serpente negra, serpenteando os paredões de arenito do Nordeste. Isso de quem o homem, o touro, a força, a engenharia consegue dominar o rio, desviando o rio do seu leito natural e obrigando o rio a passar por onde ele projetou para gerar energia. O homem é uma verdadeira enciclopédia, não é? É um computador humano, gente. Então vamos parar por aqui? Vamos parar. Finalizou. Aqui a gente se curva. Quem agradece sou eu a vocês. Muito obrigado pela visita. Esse é o Antônio... José Antônio. José Antônio Souza. Guia turístico. Agente de viagem. Modéstia à parte, agente de viagem aqui da Chesf, do Complexo Chesf, da cidade de Paulo Afonso aqui, no estado da Bahia. E um computador humano, gente. Então você vindo aqui até Paulo Afonso, procure essa fera aqui. Se você quiser eu posso deixar até o seu contato aqui. Não, pode sim. Tá? Na descrição do vídeo vai estar aí você o contato pode colocar, dele. Tem meu telefone, o principal é aqui do 75, mas eu tenho o 81 também. Pode botar o meu e-mail, entendeu? Sem problema nenhum. Então, eu peço para vocês, quem ficou até aqui é porque com certeza gostou do vídeo. Curta, comente e compartilhe. E até mais ver. Até breve, gente. Beijo também. Muito obrigado. Obrigado. Mais rápido.